Você que deu entrada na via judicial e a ação foi improcedente, nesse momento você está se perguntando se pode dar entrada novamente ou não. É o que eu vou esclarecer no vídeo de hoje, não sai daí! Olá pessoal, meu nome é Ralph Nóbrega, eu sou advogado previdenciarista e hoje eu vou falar para vocês sobre a possibilidade de ingressar novamente com uma ação judicial. Mas antes de falar para vocês sobre a possibilidade de ingressar novamente na via judicial, eu vou convidar você para se inscrever no nosso canal e acompanhar os diversos vídeos postados aqui diariamente sobre o direito previdenciário. Pois bem, você foi lá, contratou um advogado ou até deu entrada na via judicial por conta própria, mas aí a ação, o resultado dessa ação não foi como você esperava. E aí o magistrado que analisou a sua situação não deu procedência ao seu pedido, ou seja, você perdeu o processo. E agora você está coçando a cabeça sem saber o que fazer, se questionando se pode dar entrada ou não com uma nova ação. Você já deve ter ouvido falar nas suas pesquisas ou quando alguém comentou com você sobre o Instituto da Coisa Julgada. O que seria a coisa julgada? É uma coisa que foi julgada. Nossa, não entendi nada. Pois bem, a coisa julgada ela é uma segurança jurídica que todas as partes envolvidas no processo têm. Se você teve uma discussão, seja com o INSS, em qualquer tipo de ação judicial, e aquela situação ela foi resolvida, as partes têm que ter a segurança que aquela coisa que foi resolvida, ela não vai ser modificada. E é o nome que a gente dá a coisa julgada. Então, se você foi lá no INSS, pediu uma aposentadoria e o juiz não concedeu a sua aposentadoria, o INSS tem que ter essa segurança que essa situação ela não vai ser modificada. E aí você já deve estar se perguntando, dizendo, então quer dizer que eu não posso dar entrada não? Não, a situação não é essa. Você pode sim ingressar com uma nova ação em duas hipóteses. A primeira hipótese é a seguinte: quando você reúne os documentos, reúne uma nova situação e leva até a via judicial. Um exemplo, eu fraturei um braço, eu recebi o benefício do INSS, fui dar entrada na via judicial, consegui o benefício. O INSS foi lá e cortou o benefício, dizendo que eu estava apto para o trabalho. Eu vou lá, peço um novo benefício no INSS e aí quando eu vou para a justiça novamente, o juiz entende de fato que eu posso trabalhar, que aquela lesão no meu braço, ela já foi curada. Então, o processo judicial ele ocorreu de uma forma diferente do que eu esperava, porque eu entrei com a ação para receber o benefício e no final das contas eu não consegui o que eu tinha pleiteado, o que eu tinha pedido ao juiz. E aí nesse caso, vamos supor que posteriormente eu tenho um novo problema de saúde e aí peço um novo benefício e o INSS nega. Então nesse caso você pode levar uma nova situação para a via judicial porque é um problema de saúde em outro lugar do seu corpo. Eu não estou mais levando para o magistrado analisar esse problema que tinha no meu braço. Então é uma nova situação, não posso levar o mesmo problema na via judicial. Se eu reunir elementos que diferenciem essa segunda ação da primeira, eu posso tranquilamente dar uma nova entrada. Acontece muito nas pessoas que têm problema de coluna, que entram com a ação na via judicial, o médico diz que você pode trabalhar e a pessoa deseja entrar com uma nova ação novamente. E aí nesse caso você tem que ou comprovar que houve um agravamento ou que é um problema de saúde em outro local do seu corpo. O mesmo problema de saúde ele não pode ser analisado. Agora, e aí é um ponto importante, tem algumas doenças que elas têm surtos de agudização e tem risco de agravamento. O que seria isso? Hoje você tá bom, amanhã você tá ruim. Hoje você tá bom, amanhã você tá ruim. Então, é uma nova situação que você pode levar para o magistrado analisar. Então, esse resumo todinho que eu fiz aqui é apenas a primeira situação. Você pode levar ou um novo problema de saúde, ou você pode levar uma situação de agravamento do seu estado de saúde. Porque quando o médico ele lhe analisou em uma determinada época, seu estado de saúde ele estava de uma forma, mas é quando ele foi analisado momentos depois, já houve um agravamento. Então, nesse caso, não ocorre aquilo que eu falei da coisa julgada. Já a segunda possibilidade é quando há alguma deficiência de provas. Quando você reuniu os documentos necessários e aí o magistrado, o juiz ao analisar o teu processo, ele entendeu que aquelas provas não eram suficientes. E aí ele até sentenciou dizendo que você não tinha direito. Só que quando ocorre deficiência na produção de provas, quando há alguma prova muito importante que naquele momento você não podia apresentar, o correto é que o processo seja extinto sem resolução do mérito, ou seja, sem o juiz analisar
os fatos, os direitos e a causa de pedir, que são elementos técnicos do processo. Mas aí, se teve alguma prova que não foi apresentada por alguma situação que fuja da sua responsabilidade, da sua alçada, você pode sim dar uma nova entrada na via judicial apresentando essas provas que estavam ausentes. Então, só resumindo para fixar bem, você pode sim dar entrada em uma nova ação, desde que, se for no caso de um problema de saúde, você apresente uma possibilidade de agravamento, você evidencie isso através de laudo médico, que o seu problema se agravou ou que é um novo problema. Eu já vi uma situação onde o rapaz ele tinha um problema no ombro, ele deu entrada em um novo auxílio-doença e o pessoal da justiça não deixou nem o processo começar. Mas aí foi apresentado o recurso dizendo que o que estava sendo discutido naquela oportunidade não era mais o problema no ombro, era o problema da coluna. Então, ou seja, era um novo problema. E aí é aquela hipótese, aquela primeira hipótese que eu falei. Já a segunda é quando uma prova não foi apresentada, alguma coisa ficou deficitária no processo, ou seja, você não reuniu todas as provas suficientes para a obtenção do seu direito. Então, resumindo tudo, você pode dar uma nova entrada na via judicial. Pois bem, pessoal, se esse vídeo foi suficiente para esclarecer a tua dúvida, deixa o legalzinho aqui que é muito importante para o nosso trabalho. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida se pode dar entrada ou não em uma ação que deu errado, entrar com ela novamente, deixa o teu comentário aqui na nossa página que a gente vai te responder, ok? Até a próxima, pessoal!